1997, uma indústria de Pindamonhangaba chamada Megastar resolveu lançar um carro diferente no nosso mercado. O M Lotus trazia um estilo polêmico, motorização turbo com 264 cavalos e uma trajetória bastante inusitada que durou apenas 2 anos e 15 unidades. Hoje a gente vai conhecer uma delas. Muito bem, pessoal, e hoje falaremos de outro fora de série, aqui na nossa série, né, dedicada a esses clássicos nacionais cheios de história. E hoje a gente vai falar de um dos mais controversos, né? A história do M Lotus é no mínimo curiosa, né? Ele é um carro que tem uma história interessante porque foi de 97 a 99, em 2000 a empresa faliu. A empresa chamada Megastar de Pindamonhangaba. E é um carro que ele surgiu meio cercado de mistérios, assim, quando a gente pensa na ideia. Desde como surgiu a ideia de fazer esse carro, desde da mecânica Lotus também. E também uma outra questão curiosa sobre ele é quando a gente fala sobre os investidores, né? Investidores ocultos, enfim. É uma empresa que tem uma história muito, muito engraçada quando a gente fala, mas que tem tudo a ver com foras de série, né? Sem dúvida nenhuma, é bem interessante. Bom, começando a falar da carroceria, ele é um plástico injetado chamado Vextrim, e é interessante o formato dela, né? A gente está vendo muita coisa de fibra e esse plástico injetado tem alguns diferenciais, basicamente, né? Enfim, um material até parecido em alguns pontos. E esse carro ele tem um design, começando pelo design. O design dele, ele saiu, foi lançado aqui, e lógico, logo na sequência saiu o Volvo S80 e eles viram que na verdade ele era idêntico, ele era uma cópia do protótipo do Volvo S80. Então o design foi a primeira coisa, digamos, que chamou a atenção do carro nesse sentido. Detalhe aqui da dianteira, né? Nós temos esses faróis que lembram inclusive até um Alfa Spider, lembra, as Alfas dos anos 90 tinham esses faróis. O tamanho da grade também, o para-choque é todo integrado, esse é um detalhe interessante. E olhando aqui, assim, ele tem um design bonito, mas quando a gente vê o mesmo design da Volvo, né, uma coincidência, entre aspas, incrível. Rodas de 15 polegadas, tração traseira, outra coisa interessante desse carro. E a traseira dele, agora que a gente chegou aqui, a gente vê M 422T. Eram 3 versões, 420, 420T e o 422T, sendo essas duas últimas, né, o 420T e o 422T, com motor turbo. Então motor turbo 2.2, justamente turbo 16 válvulas, né, 264 cavalos. E é engraçado que o carro, apesar de ser grande, esse banco ele é meio grosso, né, o espaço interno dele não é uma maravilha, apesar de ser um sedã grande, de um porte considerável. Uma olhada aqui no interior, a gente nota algumas curiosidades. Primeiro que o painel dele, quando você olha ele de frente, eu acho que ele é um painel bonito. Traz todas as informações, ó, pressão de óleo, manômetro de turbo, temperatura de óleo, né, temperatura de água, ou seja, o conta-giros até 8.000 giros, velocímetro até 300 km por hora, realmente curiosa essa informação. Então nesse ponto aqui, à primeira vista, o painel é bonito, né? Quando você olha ele de frente. Por outro lado, você virou a cabeça para a direita, aqui tem um vazio, porque ele não tem porta-luvas, inclusive. Então, assim, ele tem um painel enorme com espaço não aproveitado e sem porta-luvas. Muito esquisito. E outras curiosidades, né? Por exemplo, iluminação, você liga aqui na porta. E nós temos aqui todos os comandos, de modo geral, vidros, abrir porta-mala, abrir capô. E aqui nós temos regulagem de banco também,
que fica nessa coluna. E aqui o câmbio de 5 marchas, espelho elétrico. Olha o detalhe dos bancos. Os bancos, eles são meio grandes, é uma mistura de carros, né? Os bancos são meio grandes para essa versão. De qualquer forma, é um carro que traz aí a mecânica Lotus, como a gente vai falar, mas uma das controvérsias é que a mecânica Lotus já era antiquada na época. Enfim, ele é um carro que surgiu de uma forma um pouco diferente. E, portanto, apenas, né, e por isso mesmo, talvez, apenas 15 exemplares foram produzidos. Badolato tem um também, e a gente vai andar para falar aqui das impressões ao volante. Vamos lá. Bom, muito bem, aqui o coração do carro, que é interessante porque ele tem uma potência bacana, né? 2,2 litros, 16 válvulas, 264 cavalos. Você vem aqui, ó, compressão, a turbina está ali embaixo. Mas é interessante que essa capa aqui que eles fizeram para o carro, ele fica parecendo um V8, né? É bem curioso mesmo. Aqui, ó, reservatório, tem essa parte plástica. E uma outra coisa interessante, a gente vai ver andando se funciona mesmo, é essa manta acústica aqui para manter o silêncio a bordo. Nós temos tipo um check control aqui em cima também. Muito bem. Uma coisa que a gente nota nesse carro é que ele tem aí o famoso turbo lag dos anos 90, né? Então a turbina ela vai estar cheia lá nos 3.900, quase 4.000. Portanto, ele é um carro que abaixo disso ele tem essa sensação de falta de potência, que é um negócio impressionante. E é engraçado que dirigindo um pouquinho aqui dentro, a gente nota como, enfim, ele é um carro artesanal, mas realmente é um carro cheio de porém, cheio de dúvidas, né? Mesmo você dirigindo ele, você nota que, ó, o espelho balança um pouco, enfim, ele tem umas coisas que você vê que faltavam um ajuste mais fino, né? Olha lá, 4.000. Enfim, o M-Lotus eu acho que é um carro interessante pelo contexto. Apesar que, como eu falei lá no início, ele é um carro que já foi feito no final dos anos 90. Então ele cresceu, ou seja, ele nasceu, melhor dizendo, num contexto completamente diferente dos outros foras de série que a gente tem visto aqui nessa série de matérias, né? Ele surgiu num contexto em que você já tinha importados há quase 10 anos, né? A volta dos importados. E, além disso, você tinha itens que os importados já esbanjavam há muito mais tempo ainda, como, por exemplo, ABS, né? Airbag. Esse carro não tem nenhuma dessas duas coisas. Então, quando você pensa no contexto da época, e você fala, pô, realmente os caras, né, faltou alguma coisa para fazer. E de maneira geral, assim, eu achei ele, logicamente, achar um carro desses inteiro é complicado. Todos têm alguma coisa para fazer, afinal a produção, olha só como falta força. A produção foi de 15 unidades, né, 15 exemplares aproximadamente. E assim, de modo geral, a gente pode dizer que ele
digamos, é um carro que ainda faltava, como eu falei há pouco, né? Um ajuste técnico, faltava, né? Um dimensionamento melhor das coisas. O que a gente sente é isso, né? Que ele foi montado e estão faltando coisas, enfim, a questão, a própria dirigibilidade, né? O volante, firmeza de volante. E é um carro que tem chassi tubular, tem freios a disco nas 4 rodas. Ele nasceu até com uma ideia interessante, né? Porém, faltava algo a mais. Esse Del Rey aqui tá abandonado, hein? Eu acho que falta algo a mais para ele poder ter aquela pegada, né? Que a gente sente até em outros carros. A Megastar também foi uma empresa que surgiu, tinha investidores ocultos estrangeiros e acabou ficando aí no mercado 3 anos, né? Em 2000 decretou falência. E esses carros se tornaram verdadeiros elefantes brancos, digamos assim. Outra coisa que eu achei estranho nesse carro é o posicionamento dos pedais. Eles são muito altos, né? A embreagem é muito alta, o acelerador, o freio, tudo é muito alto. Então, apesar de você ter uma regulagem de altura do volante, mas os pedais acabam sendo mais incômodos para dirigir. Bom, ainda bem que produziram 15 só, né? Menos mal. Não, brincadeira, mas tem carros, logicamente, que são mais acertados para guiar, outros são menos. E como eu falei, né? O M, ele surgiu, o M Lotus, num contexto bastante próprio e num contexto diferente dos foras de série da década de 80. Então acho que os carros da década de 80, os foras de série de modo geral, a gente dá muito desconto em alguns deles, porque eram carros feitos aqui num período onde não entrava nada importado e num período onde você tinha que realmente usar a criatividade. E os caras usavam, como a gente tá vendo nessa série de matérias, tem vários carros desses que são bem legais e bem acertados para guiar. Agora já o M Lotus, ele é um carro que ele surgiu num contexto completamente diferente, utilizando também uma mecânica mais antiquada. Como eu falei, eram 3 versões, 2 e 2.2 litros, nesse caso com o turbo. Ele tem 264 cavalos, tem tração traseira, mas falta aquele ajuste para o carro não parecer que foi montado meio que no fundo de quintal. E você sabe que os MGs, eu tive a mesma impressão andando naqueles MGs, os últimos MGs que vieram para o Brasil. Eu tive essa mesma impressão. De qualquer forma, tá feito o registro. Eu acho que o mais legal é conhecer o carro, ter a oportunidade de dirigir, de andar e realmente mostrar para vocês algo inusitado e que também faz parte desse universo fantástico dos modelos fora de série. Alguns mais interessantes, outros menos, mas sem dúvida nenhuma todos aí com uma história para contar. Obrigado pela audiência, a gente se vê na próxima matéria, seguindo aqui essa série. Vamos lá, meu filho! Colin Chapman.